É um prazer estar de volta aqui nessa congregação, depois de 1 ano e 2 meses. Eu acho que isso é o máximo que eu já fiquei longe de um culto aqui na Boa Vista, mesmo tendo morado fora por algum tempo. É sempre um prazer poder rever os irmãos de antigamente, ver muitos rostos familiares e muitos rostos novos. Sempre um prazer estar de volta aqui. Bem, como vocês já devem ter percebido, estou sem minha família. Minha família não está comigo nessa viagem. Essa viagem foi muito rápido, 1 semana só. E meus filhos, alguns de vocês lembram deles. Está aqui, quem é que lembra de Alice e Theo? A Alice completou 8 anos, dia 21 de fevereiro. E Theo está com 5 anos, mas já está à altura dela, já é mais pesado que ela. E está perdendo todas as roupas que a gente tinha comparado para uma criança de 5 anos. Mas eles estão aí, tirando as fotos aí, isso é na escola. Eles todos os anos tiram foto na escola. Aqui está uma foto da família, também no parquinho lá. Lívia está lá nos Estados Unidos, cuidando de Alice e Theo. E lá, eles não puderam vir comigo essa semana, porque as escolas americanas, eles não se dão muito bem com falta. Você não pode faltar aula se você é um estudante. E eu não sabia disso, eu estava acostumado com a vida aqui no Brasil, né? Os meus meninos iam para a escola, se eles adoeciam, eu não pensava 2 vezes, ficava em casa. Bem, lá nos Estados Unidos, o meu filho, Theo, ele adoeceu, teve febre. Aí eu disse a Lívia, deixa ele em casa, né? A gente espera alguns dias, se ele piorar a gente leva ao médico, se ele melhorar a gente leva à escola. Terminou passando 1 semana, que ele faltou aula, e eu estava preocupado, né? É alfabetização, porque eu vou me preocupar se ele faltou 1 semana só. E algum tempo se passou, eu recebi uma carta nos Correios. Seu filho faltou 5 dias, sem justificativa. Você gostaria de ter uma conversa com o diretor ou ter um seminário sobre a importância da educação infantil? Eu disse, eu não quero nenhum nem outro. Eu não vou mandar Inclusive, meu filho ficou doente porque foi para a escola. E é engraçado ver essa diferença em atitude, como eles são mais rigorosos lá. A escola lá começa toda manhã de 7h35 em ponto. 7h30 toca o primeiro sino, 7h35 toca o segundo sino. Quando tocou o segundo, as portas se fecham e uma porta apenas fica aberta, que é a porta da secretaria. Então, se você chegou 7h36 e você está vindo por uma das portas laterais, as crianças têm que arrodear e lá pela frente. Isso é uma coisa que eu nunca me acostumei, foi de ver crianças de 5, 6, 7 anos indo para a escola sozinho, andando lá de bike nas calçadas da rua, ou de patinete, chegando na escola, e se tiver fechado, porque chegaram atrasado, tem que ir lá para frente na secretaria, dar entrada na chegada com atraso. E a Alice odeia, né? A Alice, eu não quero chegar atrasado. Aí eu digo, bem, se você não quiser ir para a secretaria, falar com a moça que você chegou atrasada, tem que dizer quem é a sua professora, escreve uma ficha, porque chegou atrasada, e chega lá entregando para a professora, né, que chegou atrasada. Eu não quero. Bem, isso é uma consequência de chegar atrasado, que é uma consequência de você não se arrumar mais cedo. E eu conto essa história porque o que eu estou tentando ensinar para a Alice é que nossas decisões, as nossas ações, as nossas atitudes têm consequências. Algumas consequências são positivas das coisas que nós fazemos e algumas outras consequências são desagradáveis. E hoje nós vamos estar falando sobre uma consequência de ser discípulo de Cristo. Talvez você já tenha ouvido a frase, aí no cotidiano se usa muito, de carregar ou tomar a sua cruz. Tomar a sua cruz ou carregar a sua cruz é uma frase que Jesus inventou nos evangelhos quando ele vai falar sobre o que significa seguir ele. Quando Jesus está ensinando sobre o que significa ser um discípulo, sobre o que significa seguir o mestre, ele vai falar sobre carregar a sua cruz. E no evangelho de Lucas, capítulo 9, 23, ele vai dizer da seguinte forma: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome o quê? Diariamente a sua cruz e siga-me. Jesus, no Evangelho de Lucas, ele vai falar da sua cruz diária.
E meus irmãos, a sua cruz diária, a cruz que você carrega, é diferente de um trânsito pesado que você pegou para ir para o trabalho. Aquele estresse de estar no calor, a buzina, aquela ansiedade de chegar rápido no trabalho, aquilo não é a sua cruz que você está carregando, por mais que você acha que seja. A sua cruz não é uma dívida que você acumulou no cartão e agora você está lutando aí como é que eu vou cortar gastos para pagar a fatura no fim do mês. A sua cruz não são aqueles planos que você tinha passado organizando tudo certinho para passar o final de semana viajando, que de repente, de última hora, cancelou e trouxe aquele estresse na sua vida. Quando Jesus está falando que o discípulo vai carregar a sua cruz, e não só carregar a sua cruz, como carregar ela diariamente, Jesus está falando de sofrimento a longo prazo, que é resultado direto de obediência a Deus. Quando Jesus fala que cristãos precisam carregar sua cruz, ele fala sobre um casamento que você luta para manter com um cônjuge que parece mais um estranho. Ele fala de cuidar daquele parente que tem necessidades crônicas e que parece que vai depender de você para o resto da sua vida. Quando Jesus fala de carregar a sua cruz, ele está falando sobre aquele filho que é rebelde e que por mais que você tente ter um relacionamento, as coisas parecem não funcionar. É aquele relacionamento de amizade que você demonstra amor dia após dia e só recebe de volta ressentimento. Carregar sua cruz é a dificuldade que você passa de forma profunda e diária por ter feito a escolha que não é fácil, mas a escolha de ser obediente a Deus. A cruz diária não é um acontecimento único e não é um acontecimento trivial. Não é um dia estressante no trabalho e não é fruto do seu pecado. Carregar sua cruz vem como consequência de uma vida obediente a Deus e que muitas vezes traz sofrimento e dor. Não é uma mensagem fácil de se pregar. Não é uma mensagem evangelística que fácil de gritar para o mundo: venha para a igreja, siga Jesus, que você vai carregar uma cruz. Mas a realidade é, se você for um discípulo, mais cedo ou mais tarde, você vai ter que carregar uma cruz e não vai ser fácil. Talvez alguns de vocês são abertos contra a sua cruz. Talvez você compartilha com pessoas e fala a respeito. Talvez alguns de vocês guardam a cruz só para si e mais ninguém sabe. Mas a realidade é que todo cristão, em algum momento da sua vida, como Paulo, no livro que lemos agora na abertura, fala sobre a espinha na carne. É a cruz que ele carrega em obediência a Deus. Eu vi uma mensagem no WhatsApp, que eu acho que é interessante, eu acho engraçado, né? Eu não sei se vocês já viram essa mensagem no WhatsApp, e diz assim: nada errado se te faz feliz, assinado Satanás. E eu acho interessante, apesar de ser cômico, é uma lembrança da tentação que Satanás vai trazer para a sua vida. Porque todo cristão, a realidade é que todos nós ou estamos carregando a cruz, se nós somos fiéis, ou vamos ter que carregar uma. Satanás, sem erro e sem falha, ele vai chegar na sua vida e ele vai lhe oferecer o seguinte. Ele vai dizer: você já carregou a sua cruz por tempo suficiente. Você já carregou a sua cruz demais, agora é sua hora, sua vez de ser feliz, de pensar em você. Você também precisa de descanso. Ele vai dizer: Deus quer que você seja feliz. Você já fez a sua parte. Largue essa cruz, porque você ainda está carregando ele. Siga a sua vida. Abandone a cruz e siga a sua vida. Mas, irmãos, eu quero hoje lhe encorajar. Eu quero hoje lhe dar uma boa razão para você continuar carregando a sua cruz por mais um dia.
Em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 24, Jesus diz o seguinte: Ele disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem pode dar em troca da sua alma? Eu acho que todos aqui já ouviram falar de Madre Teresa. Madre Teresa foi uma serva que serviu entre os pobres e os doentes lá na Índia. Ela é conhecida mundialmente pelo amor e exemplo de compaixão. E tem uma coisa interessante sobre Madre Teresa que talvez você não saiba. Isso é uma foto dos pés dela. Esses pés estão deformados, não é por uma doença, não foi por um acidente que ela sofreu. Os pés dela, se você não conhece a história, é deformado por anos e anos e anos de usando sapatos pequenos demais, defeituosos, porque quando chegava a doação para a comunidade pobre que ela servia, a primeira coisa que Madre Teresa fazia era pegar o pior par de sapato para ela, para que os outros pudessem ter os melhores sapatos. E anos usando o pior sapato terminou deformando os pés dela. Isso aqui, para mim, é um símbolo, uma representação de alguém que carregou uma cruz diariamente, que nós não vemos apenas emocionalmente ou espiritualmente, mas dá para ver num retrato fisicamente, do sofrimento que ela passou por ela estar fazendo o que ela acreditava ser o certo em obediência a Deus. Eu não sei qual é a cruz que você carrega. Eu sempre fico feliz em ver rostos de pessoas do passado, porque eu quero acreditar que você está aqui hoje porque você ainda está carregando a sua cruz. E talvez a sua cruz eu me sinta fraco demais para carregar a sua cruz, se eu soubesse qual era. Mas o chamado de Jesus é claro: quem quiser ser meu discípulo, deve negar a si mesmo e carregar a sua cruz. Talvez você está aqui hoje, mas você vê Jesus com admiração distante. Talvez você quer ser, não, eu quero admirar Jesus, eu quero estudar Ele de distante, porque se eu me aproximar, o chamado que Jesus tem para você é negue-se a si mesmo, porque o meu discípulo vai carregar a sua cruz, diariamente. E quando Jesus fala da cruz, nós precisamos lembrar realmente o que significa. A cruz não é o que nós vemos hoje em dia, aquele retrato bonito na parede, aquela moldura ou aquele colar que nós usamos, de ouro ou de prata. A cruz, para os cristãos do primeiro século, tinha uma representação muito forte e muito cruel para quem vivia na época de Jesus. Era o equivalente à cadeira elétrica, só que pior. A cruz não foi feita para uma morte instantânea. A cruz foi feita para passar uma mensagem. Eles traziam você para a porta da cidade, despiam a sua roupa para que você passasse vergonha, fazia você carregar a sua cruz até o local da sua morte, e lá você não ia morrer por sangramento não, você ia morrer sufocado lentamente, até dar o seu último suspiro. A cruz não era simplesmente uma forma de matar um criminoso. A cruz passava a mensagem que se você mexeu com Roma, você perdeu tudo. Sua dignidade, sua reputação, tudo que você acumulou na sua vida, inclusive a sua própria vida. E essa é a imagem que Jesus deixou para a igreja como o símbolo do discipulado. O símbolo do discipulado não é fartura, não é a conta cheia, não é a promoção, a casa, o carro. O símbolo do discipulado que Jesus deixou foi a cruz que ele teve que carregar até a morte.
Essa é a representação. E quando nós pensamos na igreja, o que tem que vir à mente é um grupo de pessoas carregando a sua cruz, seguindo Jesus. E os primeiros cristãos, quando eles pensavam em igreja, eles não pensavam, meu grupo de amigos, não pensavam apenas isso. São um grupo de pessoas que eu gosto de passar tempo, são um hobby, é alguma coisa a mais que eu faço na minha semana. É o meu grupo de apoio que eu vou para desabafar, que eu vou para me sentir melhor. Não era isso que os primeiros cristãos pensavam quando eles pensavam na igreja, porque lembra, naquela época eles estavam sendo literalmente crucificados, às vezes de cabeça para baixo. Eles estavam sendo jogados aos leões, eles estavam sendo apedrejados, eles estavam sendo queimados vivos por seguir Jesus. E aqui estamos, há 2000 anos depois, reclamando do desconforto que é carregar a nossa cruz. Mas eu não aguento mais aquela pessoa, eu não aguento mais esse casamento, eu não aguento mais fazer isso na minha vida, eu não aguento mais o meu trabalho, eu não aguento mais isso, eu não aguento mais aquele irmão na igreja. Imagina você reclamando para um dos mártires, que foi apedrejado, porque ele foi obediente até a morte. O que é que os mártires como Estevão, que foi apedrejado pela sua crença, ia achar da sua reclamação e da inconveniência que é carregar a sua cruz diária? Irmão, se Jesus está disposto a pedir a vida de um mártir pela sua fé, quanto mais ele estaria disposto a pedir de qualquer um aqui o seu conforto, os seus desejos, os seus planos, ou até a sua felicidade para o seguir. Porque quem deseja perder a sua vida, Jesus diz, por minha causa vai o quê? Vai salvar. E ele ensina do que adianta ganhar o mundo todo, viver seu incômodo da cruz, de carregar sua cruz e ficar largando a dificuldade de seguir o evangelho e no final de tudo perder a sua alma. Do que adianta isso? E eu lhe pergunto, por que devemos obedecer a Jesus? Por que devemos atender o chamado que Jesus nos faz de seguir, de ser fiel, de carregar a nossa cruz? E a resposta é porque Ele carregou a cruz dele por nós. O que Jesus está pedindo de você, Ele mesmo já fez. E Ele fez por amor a você. Nós às vezes esquecemos o começo da passagem de Lucas 9:22, onde Jesus ele prevê a morte e a ressurreição dele. Ele diz, é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, e seja rejeitado dos anciões e dos escribas, e seja morto e ressuscite no terceiro dia. Se Jesus tem o poder de prever a sua morte, de passar pela crucificação e no terceiro dia vencer essa morte, Ele é o único que pode pedir a você, confie a sua alma em mim. Ele é o único. Ele que morreu por nós e venceu a morte e ressuscitou no terceiro dia, é o único que tem direito e poder de dizer, vale a pena carregar a sua cruz até a morte. Porque eu já cheguei do outro lado. Eu já sei como é do outro lado. E a realidade é que Satanás vai lhe tentar. Satanás vai lhe tentar, largue a sua cruz, e você pode falar, eu carrego a minha cruz diária, e eu posso carregar a minha cruz diária, porque Jesus carregou a cruz e venceu a morte por mim. E nós vivemos num mundo de cruzes largados pelo meio do caminho. Vivemos num mundo onde filhos são abandonados, ou até abortados pelos pais. Quantos casamentos não são destruídos, quantas amizades não chegam ao fim, quantas pessoas são abandonadas por parentes, tudo por causa da tentação de largar a cruz. Porque não é fácil, não é fácil. Mas tem boas novas também.
Não só Jesus venceu a morte, não só Jesus conseguiu carregar a cruz e diz para nós que é possível também, mas Jesus deixa para nós uma igreja com o seguinte dever, em Gálatas 6:2 que diz: levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpra a lei de Cristo. Os 3 evangelhos na nossa Bíblia fala de um homem, achou importante e suficiente falar de um homem chamado Simão de Cirene. Ele é mencionado como a pessoa que ajudou Jesus a carregar a cruz do Calvário. Se você ler a Bíblia, você vai ouvir falar sobre esse Simão de Cirene que ajudou Jesus. E se o Salvador do universo, o meu e o seu Senhor, não carregou a cruz dele só, mas permitiu que alguém ajudasse. E talvez hoje você pode ajudar alguém a carregar uma cruz. Talvez hoje você tenha força para compartilhar, e talvez hoje você pode ser um Simão de Cirene na vida de alguém, ajudando aquela pessoa a carregar a cruz mais um dia. Irmãos, se Jesus permitiu ajuda, você não está acima de aceitar ajuda também. Você não precisa carregar a sua cruz só. Quero lembrar aos irmãos que não é uma mensagem fácil de pregar. Não é uma mensagem fácil para mim falar e viver. E não é uma mensagem fácil você ouvir e aceitar. Mas é o que Jesus pede da nossa fé e do nosso discipulado. A cruz, ele não é um pecado que você está cometendo. A cruz não significa, carregar a sua cruz não significa que você vai ser o boneco na mão de alguém, que você vai ser fraco, que você vai se permitir ser usado. A cruz não significa também que você não vai ter alegria nessa vida. A cruz não significa essas coisas. E eu quero lembrar que Deus, ele não sente alegria no seu sofrimento. Mas enquanto vivemos no mundo caído, imerso no pecado, seguindo a vontade de Satanás, nós vamos ter cruzes para carregar. Quando chega a hora de arrumar a nossa casa, eu passo tarefas para Alice fazer e tarefas para Theo fazer. Eles moram na casa, tem que ajudar com a arrumação. E é engraçado ver a personalidade dos dois nessa hora, porque a Alice sempre quer brincar. Ela não quer arrumar. Arrumar para ela é perda de tempo. Ela quer a parte boa, né? E eu tenho que ficar, bora arrumar, Alice, bora arrumar. Porque se você é parte dessa casa, uma consequência, uma característica de ser membro dessa família é ter que ajudar a arrumar a casa. E Theo gosta. Theo se anima. Theo, ele ama, ele chega já, ele sabe que o cantinho dele é arrumar os sapatos. Ele gosta de pegar cada um, de passar um lencinho, de organizar. Tem um talquinho lá que você bota dentro, né, para o sapato ficar mais cheirosinho. Aí quando ele chega lá com orgulho, ele diz, eu consegui, arrumei tudo. Aí eu chego lá, tá um bolo de talco, né? Você quase não vê o sapato, só vê o talco assim cobrindo. Mas mesmo assim eu fico com orgulho. Porque eu sei que por mais imperfeito foi a arrumação, ele está fazendo o melhor que ele pode para cumprir em obediência ao que eu pedi. Irmãos, talvez você caia ao carregar sua cruz. Talvez você se arranhe. Talvez em momentos da sua vida você está correndo com a cruz. Em outros momentos você está no chão, tentando apenas sobreviver. Mas saiba que o Deus de amor, Ele olha para você e Ele entende o que você está passando. Ele entende o que você está passando e Ele fica feliz com a sua obediência. Porque a verdade é, a sua vida pode ser confiada a Jesus. Ele já carregou a cruz dele por você, Ele mandou o Espírito Santo dele para lhe ajudar. E a igreja pode ser como um Simão de Cirene, um auxílio nos momentos mais difíceis da sua vida. E se você perder a sua vida por Jesus, se você entregar a sua vida terrena em sofrimento pelo discipulado,
você vai achá-la de novo. E vai chegar o momento em que Deus vai enxugar todas as nossas lágrimas e pôr um fim a todo o sofrimento. E a gente vai poder ter a coroa da vida depois de chegar. Eu vi uma historinha de um homem que queria muito conhecer Jesus. Pode passar o slide, Edson? Aqui é Simão de Cirene, aqui um homem que queria conhecer Jesus, e Jesus disse: olhe, para me conhecer você vai ter que passar por um caminho carregando uma cruz. E o homem começou: tá certo, eu quero conhecer meu Senhor. Ele começou a carregar essa cruz junto com outras pessoas, só que ele percebeu: essa cruz está muito pesada, está me incomodando, eu não estou gostando. Ele decidiu: eu vou só cortar um pouquinho. Pode passar, Edson? Eu vou cortar ela um pouquinho, eu vou diminuir. Aí ela botou o cruz, ficou mais confortável. Agora eu consigo manusear melhor, eu consigo andar mais rápido, eu vou agora. Mas depois de um tempo ficou pesado de novo, deixa eu cortar só mais um pouco. E assim ele repetiu, cada vez ficava mais fácil carregar a cruz, cada vez ficava mais fácil cortar um pedacinho dela. Até que ele chegou no final da caminhada e percebeu um grande precipício. E ele olhou para si: como é que eu passo nela? E o Senhor disse: aqui é onde você deita a sua cruz, anda por cima dela e vem ao meu encontro. Mas por ele tanto diminuir e cortar a sua cruz, ele não pôde ir de encontro ao seu Senhor. Quero lhe encorajar, irmãos, se você é cristão, se você considera o discipulado como uma prioridade da sua vida, carregue a sua cruz. E assim como os pés de Madre Teresa foram deformados por anos usando sapatos ruins, o seu coração vai se amoldando à imagem de Jesus. E vai estar perante Ele na próxima. E que nós possamos repetir as palavras de Paulo em Gálatas 2, se puder passar, Edson. Eita, volta um. Gálatas 2, 20. Pode voltar? Para o último slide. Gálatas 2, 20 diz: que nós possamos reproduzir as palavras de Paulo e dizer: em nossa vida, dia após dia, já estou crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Que possamos carregar nossa cruz por mais um dia. Amém?